Olá, meu nome é Paula Alves Neto, estou concluindo minha licenciatura em Artes pela Uninter e venho hoje, junto ao ensino médio, trabalhar com vocês um projeto em artes. Vamos trabalhar o conteúdo de intervenção artística, uma releitura das nossas folias de reis. Com o objetivo de propiciar meios para que vocês possam expressar-se e atuar em processo de recriação autoral individual e coletiva, nas diferentes linguagens artísticas, das artes visuais, do audiovisual, da dança, da música e do teatro, e nas intervenções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas, artísticos, históricos, sociais e políticos, e experiências individuais e coletivas. Nesse projeto, pretendemos integrar diversas expressões da arte que compõem a Folia de Reis. Gil Vicente, no Alto da Sibila Cassandra, de 1511, apresenta um personagem cantando folia. Assim como outros autores, fazem referência às folias como uma dança ligada aos ritos de fecundidade em sua origem. Nelas era comum o uso de máscaras. Eram essas folias e outras manifestações, festivais, dramatizações e jogos que animavam as festas religiosas e laicas do reino e da colônia, das quais nem sempre o povo podia tomar parte. No cenário atual, a Folia de Reis segue mais por vínculo de promessas familiares do que por seu reconhecimento como patrimônio e valorização como uma expressão identitária cultural. Podemos observar a dificuldade financeira de todos os grupos regionais, em geral, uma população da periferia, com poucos recursos para a compra de vestimentas, de alimentação e de instrumentos musicais. São grupos mantidos por pequenas e escassas doações com grande dificuldade, desde o início, tendo sua festividade às margens da sociedade, conforme a gente vai ver aqui a citação de alguns autores. Em São Lourenço a gente tem já uma política pública específica, para a salvaguarda das nossas folias. Da capelinha, de portas fechadas, o capelão à janela recreava-se do selvagem espetáculo. E os negros da nação, em pleno dia de reis, julgavam-se venturosos de sua sorte, esquecendo-se dos desertos de sua terra e das travessias do mar. Essa é de Moraes Filho, de 1979. Entender a cidade, seus atores e seus equipamentos públicos como um meio e suporte flexível e também um lugar predestinado a esse modelo de arte é pensar e querer dar conta de uma determinada sociedade e de seus atores culturais. Vou trazer uma outra citação aqui. Mas o mundo me olha por muitos outros canais. O que eu sou, de fato, não é transmitido pela linguagem. Essa é de Marcondes Filho, de 2004. Nossa proposta agora é desdobrar as questões teóricas, recorrendo à prática, de modo que vocês desempenhem um novo papel, de se tornarem ativos mediante o contexto em questão. Ainda assim, planejar uma intervenção em seus lares, passando pela passividade diante do conteúdo, do trabalho articulado em meio à pluralidade cultural e pela pesquisa, ampliando significativamente a sua visão e participação nos variados meios de se estudar, de perceber e de fazer arte no mundo de hoje. Participando e co-criando a experiência estética e social das folias de reis, onde o homem é um composto de afetos e percepções. A arte é um ser de sensação, ela existe em si. Trago aqui um pequeno trecho de uma apresentação de uma das nossas companhias de folias de reis, para que vocês possam se inspirar, em novas pesquisas e observar essas manifestações e recriações das folias.
Hélio Oiticica, ao reivindicar o status do artista como inventor, explicita essa condição da arte como estética da existência que coloca em evidência valores antes desapercebidos. Sua definição do inventar, que é o processo in progress, que não se resume na edificação da obra, mas no lançamento de mundos que se simultaneiam. Simultaneidade em vez de mediação. Esclarece o papel do artista que se retira do lugar de demiurgo criador de mundos pela expressão de realidades subjetivas para provocar o mundo, desestabilizando a produção de subjetividades que orientam nossa percepção cotidiana da realidade. Então a gente traz aqui a intervenção artística que coloca em jogo essa produção simbólica do espaço urbano, repercutindo as contradições, conflitos e relações de poder que o constituem. No Brasil, no final de 1970, ela surgiu como forma de expressão artística que fosse além dos muros dos museus, galerias ou de forma tradicional de exposição. Muitos artistas acreditavam que essas instituições restringiam o acesso à arte para pessoas que, na verdade, não estavam diretamente ligadas a ela. No final da década de 1990 é que ela ganha força com a atuação dos coletivos artísticos realizados em diferentes espaços, quando começou a propagar as intervenções, as performances, os diálogos em espaços urbanos, fora dos museus. Realizadas em diversas formas e linguagens das artes visuais, elas também podem integrar elementos de sensibilização dos sentidos, como olfato, paladar, frio, calor, vento, bem como integrar a dança e a música, quando são conhecidas como flash mob, que são mobilizações rápidas. Agora, convido você a pesquisar sobre a possibilidade de intervenções artísticas, considerando seu caráter efêmero, bem como o suporte de sua obra e o objetivo da sua poética. Boa obra, vamos co-criar o nosso mundo. Então aqui eu vou trazer para vocês uma fonte de pesquisa, a nossa revista Cult, Patrimônios de São Lourenço, onde a gente pode acessar pelo site oficial da Prefeitura de São Lourenço, que é saolourenco.mg.gov.br. Vindo aqui no link Cultura, Revista Cult. Vamos guardar aqui, carregar. Aí ela já vai abrir aqui as nossas duas edições da revista. Tanto na primeira edição como na segunda edição, a gente fez abordagem a nossas folias de reis. Na primeira edição, a gente trouxe os patrimônios que já eram tombados e registrados anteriormente, a essa administração de 2017 e 2020, onde também a gente já tinha como celebração, dentro dos patrimônios imateriais, a nossa festa de agosto, que já era registrada como patrimônio.
Já na segunda edição, a gente trouxe os patrimônios registrados e tombados agora no ano de 2018, onde a gente fez esse processo de registro e tombamento de outros patrimônios da cidade, né? Entre eles a Fonte Vichy, a Estação Ferroviária, a Basílica Menor de São Lourenço Marte, o nosso aeroporto Comandante Luiz Carlos de Oliveira, né? E os patrimônios imateriais, Sociedade Musical Antônio de Lorenzo, Orquestra de Violeiros, a Peregrinação da Inhaxica, as nossas Folias de Reis e também o tombamento do conjunto paisagístico da Praça João Lage, que é a Praça Brasil. A revista ela pode ser acessada também pelo site oficial da revista, que é saolourenco.mg.gov.br/revista cult. Também já entra direto na revista. Aí vocês vão ver aqui que a gente fez abordagem a todos esses patrimônios, né? Essa revista ela contou também com a participação da população, dos nossos artistas, por meio de um edital que a gente disponibilizou, né, onde cada artista fez a releitura de determinado patrimônio da cidade. Aqui na parte das Folias de Reis a gente vai ter as nossas 6 companhias de Folias de Reis, com também algumas entrevistas, né, participação das nossas companhias no resgate dessa história, né? Aqui a gente teve uma obra contemplada com uma máscara, e a gente teve também uma pintura em tela, né? Esse concurso ele abrangeu algumas áreas das artes visuais, né? Então entrou pintura em tela, fotografia, instalação, escultura, desenho. Então aqui vem as nossas Folias de Reis, e aqui a gente tem as companhias de São Lourenço registradas como patrimônio, de qual bairro elas são, né? Quem é o coordenador dessas companhias de Folias de Reis e o nome delas. Então, trazendo aqui mais a título de pesquisa também, para vocês poderem acessar um pouco aí da nossa história e como a Folia de Reis vem se consolidando, né, ao longo de tantos anos aqui na nossa cidade também.